Boa noite a todos nós, que tenhamos essa hora e pouco, hora e meia, né, de aprendizado através do capítulo, né, do item que nós vamos ver hoje, através da contribuição, né, da Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo, um assunto interessante, né, dificuldade do ego. Eu vou compartilhar aqui. Estamos falando da ABRAP Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver se aparece todo mundo aqui, ou pelo menos... Estamos estudando O Ser Consciente, é o livro 5 da série psicológica, Joana de Ângeles, volume 5 da série, né? A edição primeira desse livro foi em 93, e aqui eu fiz a aula que eu tenho aqui, é de 2014. É o capítulo 3, Problemas e Desafios, começou a semana passada, né, com a Dilma. Não, a outra semana, né, que essa passada foi a nossa querida convidada que nos deu nos presenteou com um tema maravilhoso, né? Então, hoje, continuando aqui o item 2, dificuldades do ego. Esse é o nosso tema, né, de hoje. Então, Joana começa dizendo assim, característica iniludível de maturidade psicológica do indivíduo é a sua preocupação em projetar o próprio ego. Atormentado pela ausência de valores pessoais, quão inseguro no comportamento, apega-se às atitudes afligentes da autopromoção, passando a viver em contínua inquietação, porque sempre insatisfeito. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês o que ela está falando aqui, vai ter todo sentido, tá? De acordo com a psicologia transpessoal, porque ela traz nesse item a psicologia transpessoal, né? E eu trouxe um pouco da psicologia transpessoal para explicar. Então, o que é que a Joana está falando aqui? Maturidade psicológica, projetar o próprio ego, né? Tá com a ausência de valores pessoais, vocês gravam essas palavras, ausência de valores pessoais, né? Traz uma insegurança aí no comportamento, e aí a pessoa se apega a atitudes que são de aflição, né? Através da autopromoção, passando a viver em contínua inquietação, porque sempre insatisfeito. Então, a sensação que dá só nesse pedaço é de que, se a gente ficar somente com a nossa consciência egóica, né? A gente pode fazer um caminho correto, mas aqui ela está mostrando que esse personagem que ela está dizendo aqui, ele não fez um caminho correto, né? Então, da inquietação, né? Não fica legal, não fica bem. Joana continua, afirmou Freud que o sofrimento é inevitável, considerando os grandes problemas que aturdem os seres nas várias expressões em que se exteriorizam. Ela traz essa afirmação dizendo que o Freud disse isso, que o sofrimento é inevitável. E aí eu peguei essa imagem dele, né? Porque essa frase, gente, em um período bem para trás da minha vida, isso aqui fez muito sentido para mim, tá? Então, por isso eu achei eu tenho essa frase no consultório, né? E achei na internet, coloquei aqui. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda, tá? Essa aqui quando a gente está imersa, né? Na questão egóica, né? Correndo léguas da nossa essência, né? Chega numa parede afunilada, e aí a gente tem essa sensação. Eu passei por isso, tá? Antes de eu fazer meu primeiro processo terapêutico, eu passei por isso, tá?
a dor de não estar, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Aí, continuando a Joana, de fato, a transitoriedade da vida física responde pela morte rápida da ilusão e pela destruição dos seus castelos, produzindo lamentáveis estados emocionais naqueles que se lhe agarram com todas as veras, com todas as verdades. Logo se percebem de mãos vazias, sem qualquer base em que apoie e firme as aspirações que acalentam. Então, depois, quando a gente mostrar sobre a psicologia transpessoal, a gente vai entender o que é que ela está falando aqui de transitoriedade da vida física, tá? Quando a gente tem essa consciência dessa transitoriedade, podemos mudar muitas situações. As diversas enfermidades e as variadas frustrações que se radicam no ego têm, porém, uma historiografia muito larga, transcendendo a existência atual, remontando ao passado espiritual do ser. Então, a Joana traz aqui uma explicação, né, da transcendência que, às vezes, a pessoa, por exemplo, assim, uma criança, né? Uma criança, ela nasce com enfermidades. Como é que a gente pode explicar, né? Enfermidade numa criança que nasceu agora, né? Ela não deu tempo ainda de viver essa vida, para dizer que ela teve atos equivocados, e aí, então, a resposta orgânica para esses atos, né? Então, ela diz assim, isso transcende, né? Transcende a existência atual. Isso vale para todos nós, tanto para a enfermidade como para a frustração, né? Se a gente tiver um olhar além da personalidade, do ego, né? E graças a Deus a gente tem, né? Nós somos psicólogos espíritas ou espiritualistas, né? Então a gente tem essa expansão, né? De entendimento, né, que pode não estar só nessa vida. Não conhecendo a gênese das mesmas o quê? Das enfermidades, das frustrações, né? O indivíduo centraliza nas necessidades de afirmação da personalidade os seus anseios, derrapando-nos nas valas da projeção indébita do ego. Então, segundo a teoria do Jung, aquilo que a gente tem dentro de nós, que é chamado sombra, né? Tanto a positiva, a criativa quanto a negativa, se a gente não tem consciência disso, todo mundo faz isso, tá? A gente projeta algum conteúdo nosso, né? Em algum outro semelhante, tá? Então, eu coloquei essa imagem aqui, porque ele tá mostrando o dedo para frente, ele está com uma seta para trás e a cabeça para trás. Então, é mais ou menos isso, né? Com uma pessoa que ela está sem a consciência do processo interno dela, ela vai ficar mais ou menos parecido com essa imagem aí. Quando não consegue aparecer através das realizações edificantes, mascara-se e promove situações que vitaliza no íntimo, desde que chame atenção, faça-se notar, tá? Essa palavra mascara-se, nós vamos ver também o que é o conceito disso para a psicologia transpessoal, tá? Então, a Joana diz o quê? Quando não consegue aparecer através das realizações edificantes, esse ser mascara-se e promove situações que vitaliza no íntimo, desde que chame atenção, faça-se notar. Então, a pessoa, ela tem uma necessidade de ser vista, né? De ser lembrada, ela tem uma necessidade da relevância dela no meio em que ela vive. Em alguns casos, vitimado por conflitos rudes, elabora estados narcisistas e afoga-se na contemplação da própria imagem, em permanente estado de alienação do mundo real e das pessoas que o cercam. Então, aqui é uma pessoa já bem dissociada, né? Ela já não tem noção
nenhuma do que é a essência dela, ela se perdeu, né, nesse mundo do ego, tá? Então, até a imagem que ela vê é uma imagem distorcida. Ela é um gatinho, vamos dizer da imagem aqui, né? Mas ela se vê como se fosse um grande leão, tá? Patologicamente, sente-se inferiorizado e oculta o drama interior partindo para o exibicionismo. É o que eu vou terminar de ler, depois eu vou lembrar do Jung. Como mecanismo de fuga, sustentando-se em falsos pedestais que desmontam e produzem danos psicológicos irreparáveis. Então, o que o Jung diz, né? No caso aqui desse trecho, ela está falando do exibicionismo, né? Então, se a pessoa ela tem uma necessidade desse exibicionismo exacerbado, ela, na sombra dela está o oposto disso. Ela pode estar passando por dramas internos, às vezes não conscientes, e se tiver muito inconsciente, isso vai somatizar, né? Isso vai trazer uma doença, ou física, ou mental, ou as duas, né? Para essa criatura, tá? E nós, lembrando que nosso tema hoje é dificuldades do ego, tá? A criatura que não se conhece atende ao ego. E aí nós vamos também, pela transpessoal, ver o que é isso, o que é ego, né? Segundo a transpessoal. A criatura que não se conhece, atende ao ego, buscando tornar-se o centro das atenções, mediante tricas e malquerenças, que estabelece com rara habilidade ou envolvendo-se nos mantos que a tornam vítima, para, desse modo, inspirar simpatia, colimando o objetivo de ser admirada, tida em alta conta. Né? Então, assim, a pessoa, lembra lá daquela pessoa que é um gatinho que está se vendo como leão, né? Ela tá dissociada mesmo, né, dela própria, né? Ela está, como a gente costuma dizer, sem a função transcendente em ação, que seria, na teoria do Jung, né, seria essa ponte entre o ego, né, e o self, segundo o Jung, tá? Na transpessoal eles vão usar outros nomes, mas a gente vai entender bem isso aí. Então, a criatura aqui, a Joana está trazendo uma situação que essa criatura ela está completamente perdida, né, na vivência do ego, completamente perdida. Então, o que ela faz? Ela precisa chamar atenção, ela precisa estar nesse centro de atenção, e aí a qualquer preço, né? E isso tem um preço, sabe? Mediante tricas e malquerenças que estabelece com rara habilidade ou envolvendo-se nos mantos que a tornam vítima, para, desse modo, inspirar simpatia. Quer dizer que a pessoa pode usar esses dois mecanismos egóicos, né? A da vitimização, né? Se não deu certo, a pessoa, no exibicionismo, chamar atenção, não deu certo, ela vai para a vitimização, tá? Qual que é o objetivo, segundo aqui a Joana, é de inspirar simpatia, né? Colimando o objetivo de ser admirada, tida em alta conta. Então, dá para se perceber aqui, segundo a teoria do Jung, né? Se essa pessoa está com tanta necessidade egóica dessa forma, ela tem uma baixa estima na sombra bastante grande. Da mesma forma que ela está mostrando para fora uma coisa, o oposto dela na sombra é outra. Ô, Edna, Oi? essa estratégia aí né, do inspirar simpatia chega a lembrar meio que uma manipulação inconsciente, né? Sim, sim. Ela vai usar o mecanismo da vitimização, o mecanismo egóico, que a gente vai entender o que é ele, né? Uhum. Para quê? Né? Ela quer inspirar simpatia. Pode manipular? A pessoa vítima, ela sempre é controladora e manipuladora, tá? Ela se Uhum. vitimiza
né? Utilizando dessa estratégia inconsciente, claro, né? Uhum, A maioria das vezes, eu não estou falando que é 100%, mas a maioria das vezes é inconsciente, sim, né? Ela utiliza dessa ferramenta, né? Da sua defesa egóica para poder inspirar simpatia, sim, como a Joana está falando, mas pode sim, André, ter um controle aí, tá? Uma necessidade de controle, né? Outra uhum. palavra que você usou foi qual? Eu esqueci. Manipulação. Manipulação. Exato. Oi, Fátima. Então, você colocando essa exposição aí, foi impossível eu não fazer um link com a prática de adultos com crianças, né? E como muito tempo, né, 40 anos numa sala de aula, e agora voltando a conviver mais a miúde com netos, com os coleguinhas dos netos e tal, tá voltando na minha mente, estão voltando na minha mente esse tipo de percepção que, como é adulto, no meu caso, sempre lidando com crianças, né? A minha relação com os adultos, alunos, já foram mais no finalzinho da minha jornada, né, enquanto docente, mas eu identifico exatamente esses momentos em que a gente, quando é espírita, e tem alguns espíritas, né, nesse grupo, a gente aprende que não existe criança, existe espírito, né? Então, é como se a criança, espírito que são as crianças, espíritos que são, algumas a gente consegue identificar esse tipo de comportamento aqui em tenra idade, com 5, 6 anos, aquela manipulação de atender o ego, ele se envolve em mantos que se tornando-se, às vezes, ora vítima, ora algoz, né? Ah, eu quero fazer, mas fulano não está me deixando, está me atrapalhando. Olha aqui, tia, olha aqui, mãe, olha aqui, vó. Ah, que daqui a pouco não, daqui a pouco muda, né? Ele já quer ser o melhor, quer ser o mais certinho e tal. Então, essa oscilação de comportamento, a gente identifica desde criança, né? Nos Então, é Fátima, identificado, né? Fátima, é o seguinte, o que a Joana está trazendo aqui independe da idade. E eu concordo Ah, com tá. você que foi identificado crianças. Então, se os pais eles têm uma consciência disso, os pais já podem também fazer essa, eu não sei se o nome vai estar certo, tá? Mas essa educação emocional, essa educação psicológica, tá? Porque o que acontece com essa criança, como você citou, essas crianças, né? Elas já estão perdidas no ego delas, independente da fase. A Joana traz aqui a questão da imaturidade psicológica, que isso independe da idade biológica, tá? Sim, Depende. Então, assim, se entendi. essas crianças, né, elas têm, como criança biológica, né, elas têm esse comportamento e nada é feito, ela tende a continuar com esse comportamento, vocês concordam, né? Então, assim, há Sim. necessidade dos adultos terem uma consciência disso, até para essa educação emocional aí com as crianças, penso eu. Nossa, uma urgência muito grande É, ultimamente, né? Uma demanda muito grande. é. Vamos lá. Toda vez que alguém se promove, chama atenção, mas não se realiza. Pelo contrário, agrada o ego e fica inquieto. E a gente vai entender por que isso, tá? Nós vamos entender logo ali mais na frente. Agrada o ego e fica inquieto, observando os competidores eventuais, pois que em todas as pessoas que se destacam, vê inimigos, em face do próprio desequilíbrio, assim engendrando novas técnicas para não ficar em segundo plano, não passar ao esquecimento. Então, principalmente nesse mundo que a gente vive competitivo, né? E se a pessoa ela não está desperta, né, para o ser que ela é amplo e integral, ela vai ser, e a gente vê isso, né, na grande maioria da nossa sociedade, as pessoas estão inquietas. A paz, ela tá tipo assim, a paz é uma exceção, a paz interna que eu estou falando, né? Parece que virou uma exceção, né? Então, assim, parece que a nossa era agora, né?
a gente está vivendo essa era do ego. Porque o que a Jona está falando aqui é isso. A pessoa não se sente plena nem realizada, ela se sente inquieta, mesmo que ela faça de tudo para estar chamando atenção, para ser aceita, né? Mas ela não sente interiormente, ela não sente que ela está realizada. O tormento se lhe faz pungente e perturbador, que em determinadas áreas das artes criou-se o brocado, a máxima, né? Que se fale mal de mim, mas que se fale, numa asseveração de que a evidência lhes preenche. O que está marcando aqui? Peraí. Eu acho que o Erasmo Carlos falou essa frase também. Peraí, isso que eu quero falar, por isso que eu coloquei aqui, tá? Numa asseveração de que a evidência lhes preenche mesmo quando é negativa. Então, eu lembrei dessa, porque é da nossa fase, né, Fátima? Eu lembrei, falem mal de... Não, falem mal, bem ou mal de mim, mas falem de mim, né? Falem de mim. Então, a Joana traz, e eu lembrei dessa foto, e eu coloquei a foto dele antiga, que era lá daquele tempo mesmo, né? Então, ela está dizendo isso, tá? E ela cita as artes, por isso que eu lembrei dele, né? Toda preocupação que se fixa, conduzindo à autopromoção, constitui sinal de alarme, denunciando manifestação dominadora do ego em desequilíbrio, que logo gerará problema. Então, esse aqui uma coisa boa para a gente lembrar, nós mesmos, né? Se a gente tem essa necessidade de ser visto, ser aceito, sentir um destaque, né? E a gente fica todo com essa preocupação de estar se destacando para se autopromover, né? Isso aí a gente tem que ter um cuidado, tá? Porque o ego ele é muito bom para nós, tá? Eu não vou dizer que ele não é, que a gente precisa dele, mas ele é bem safadinho. Se a gente não tomar cuidado, ele toma conta, né, da gente, tá? E aqui vale a pena completar que, assim, preocupação já aciona uma função cognitiva do cérebro que é a atenção concentrada. Então, o cérebro, ele fica com a atenção fixada naquele ponto, que aí desencadeia a desregulação emocional e a pessoa entra num looping. Então, o cérebro já faz isso através das sinapses, né? Como que ele sequestra o córtex frontal. Então, ela ainda está falando, se você preocupou, presta atenção de qual é o tema da preocupação, porque aí está a chave. Mas que legal, André. Do ponto de vista cognitivo, a atenção fica presa ali naquele ponto, entende? E as outras funções não conseguem atuar. Interessante, tá vendo? A Andréa é de uma outra abordagem, né, da TCC, da psicologia, e tem esse estudo aí sobre a parte orgânica, né, cerebral. Muito legal. Obrigada, Andréa. A conscientização da transitoriedade da existência física, e isso a gente vai ver logo agora mesmo no esquema da transpessoal, né, falando disso, conduz o ser ao cooperativismo e à natural humildade. Agora, tendo em vista as realizações que devem permanecer após o seu desaparecimento orgânico. Então, aqui, além da fala, né, além da gente, no racional, saber que a vida é transitória, nós devemos realmente assimilar isso na vida cotidiana nossa, né? Porque se a gente assimilar esse conceito de transitoriedade, nós mudamos muitas coisas, né, na nossa vida, sabe? Porque a transitoriedade pertence ao ego. Esse ego vai morrer com esse corpo, esse ego dessa forma, dessa personalidade. Por quê? Desaparecendo o corpo físico, desaparece essa personalidade, né? Que tem esse ego como centro dessa consciência. Por outro lado, o autodescobrimento amadurece o ser,
facultando-lhe compreender a necessidade da discrição que induz ao crescimento interior à plenitude. Né? Então, esse autodescobrimento, segundo outros conceitos que eu conheço, seria entender, né, o que se passa na minha parte consciente, né, onde o ego é o centro, e o que vem aí do inconsciente para mim, através de sonho, né, através de fantasias, através de insights, né, intuições, essas coisas. Então, eu preciso saber que eu tenho uma transitoriedade com essa personalidade, esse corpo orgânico, mas eu preciso ir além. Eu preciso entender que eu sou um mar de infinito, um mar de inconsciente, né? Que a gente carrega, cada um de nós, né, carrega o inconsciente produzido dessa personalidade, mais o inconsciente nosso pessoal, das nossas existências passadas, e junto com tudo isso, né, ainda tem o inconsciente coletivo, a história todinha da humanidade em cada ser humano. Então, nós não podemos negligenciar essa parte do inconsciente, porque senão a gente não chega nesse ponto do autodescobrimento. A gente vai descobrir isso aí depois que desencarnar, mas não é melhor já fazer esse processo? Agora vamos entrar na transpessoal, aqui ainda segundo a Joana, tá? A psicologia transpessoal, diante de tal estado, propõe uma revisão dos conteúdos da personalidade, do ego, estabelecendo como fator essencial, no processo da busca da saúde, a conquista do ser pleno, realizador, identificando-se pré-existente ao corpo e a ele sobreviver, sendo o que a vida se lhe torna, sem o que a vida se lhe torna, realmente um sofrimento inevitável. Porque você imagina uma pessoa que nasce numa condição nada favorável em todos os sentidos, né? E se ela ficar nesse mundão só, né, dela mesma, só do ego, essa pessoa, e talvez por isso muitas pessoas aí se suicidam, né? Por frustrações, por entender que a vida é só isso aí, né? Só a vida egóica, e aí ela não vê a saída para algumas situações tristes das suas vidas, e aí ela não suporta, né? Então, assim, a Joana diz isso aqui, a psicologia transpessoal, né? Ela vai trazer algum ensinamento além, né? Então, ela vai dizer assim, conquista do ser pleno, realizador, identificando-se pré-existente a este corpo, a essa experiência, e a ele sobrevivente, né? Sem o que a vida se lhe torna realmente um sofrimento inevitável. Aí aqui, gente, tem uma... Me ajuda o nome disso aqui, Uma mandala? Não é uma mandala, é um... alvo? Diagrama. Oi? Diagrama. Pode ser o diagrama, né? Então, aqui, isso aqui é da transpessoal, tá? É do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, do autor, doutor Alírio de Cerqueira Filho, é desse lugar que eu peguei, tá? Então, aqui, segundo a transpessoal, nós somos isso aqui que mostra aqui, ó, ser essencial, que é o amor. Eu vou falar um pouquinho do ser essencial, tá? Depois vem a outra camada, face evidente do ego, que é o desamor, e depois para fora, né, mais para longe, a face mais para longe do ser essencial, a face mascarada do ego, que é o pseudo-amor. Então, essa psicologia transpessoal, tem alguém aí ligado aí que está fazendo um barulho aí, não sei onde que é. Parou. Não, continuou. O ser essencial, segundo a psicologia transpessoal, o que eles dizem, tá? Que é o centro da consciência, onde estão fixadas todas as características positivas e valores reais de cada um de nós, tá? O ser essencial somos nós em estado de luz natural.
onde encontramos todas as potencialidades de forma latente e vão emergir e se desenvolver aos poucos, a partir do momento em que o indivíduo se identifica consigo mesmo, cujo ponto culminante é o estado de iluminação. O ser essencial é um campo, olha o que ele fala aqui, é um campo de energia eletromagnética que pode estar expandido ou inibido, dependendo das camadas exteriores que compõem o ego. Tá? Então, o ser essencial é o eu estou. Não, é o eu sou. Tá? O ser essencial é o amor, é o eu sou. Então, aqui, ó, e eles citam, né, alguma coisa aqui do eu sou. Por exemplo, flexibilidade, paciência, benevolência, equilíbrio, calma, perdão, confiança, bondade, caridade, harmonia, serenidade, aceitação, alegria, felicidade, humildade, criatividade, autoconfiança, coragem, autoestima, solidariedade, tolerância, indulgência e etc. Tá? Então, esse é o ser essencial, é o eu sou. No Livro dos Espíritos, no capítulo 10, da perfeição moral, na pergunta 893, diz assim, qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta, né? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. E aí, se eu lembrar lá no conceito aqui deles, né, da transpessoal, eu vou entender que ele diz que a gente tem isso aí latente, como semente. Semente é por minha conta, tá? Ele falou latente. Então, a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Por quê? Porque nós temos isso latente. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício, que é o sacro ofício, né? Do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. E aqui, quando a gente lembra de sacro ofício, né, do interesse pessoal, a gente lembra muito de Cristo, né? Aí, agora, nós vamos ver sobre o segundo círculo, que é a face evidente do ego, que é chamado de desamor, tá? Então, eu vou ler um pouquinho o que ele fala da face evidente do ego aqui. Aí eles começam a falar o seguinte, então, o que é ego, para a segunda transpessoal, é impermanente, tá? E o que é ser essencial é o permanente, é o que permanece, é o eu sou, tá? Então, se é impermanente, tem como mudar, concorda? Se é impermanente, tem como mudar, tá? Então, a face evidente do ego é o que a gente consegue saber pela nossa consciência. Ou pessoas que convivem com a gente, se está inconsciente, as pessoas falam para a gente, tá? Essa é a face evidente do ego, né? Que é a face do desamor. Então, aqui fala, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, ciúme, depressão, baixa autoestima, desarmonia, irritação, egocentrismo, autoritarismo, ansiedade, melancolia, violência, frustração, dependência, astúcia, angústia, ódio, medo, mágoa, apego, pânico, raiva, culpa, e etc. Tá? Tem mais coisa aqui. Então, o eu estou, que é a face evidente do ego, eu peguei uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Da 895. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Aí diz assim, o interesse pessoal, que lembra lá que a Joana fala do narcisismo, né? O interesse pessoal, o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia,
Todos o admiram como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. E aqui eu ponho, então, uma figurinha aqui, né? É Tio Patinhas? É do Tio Patinhas querendo pegar suas fortunas aqui, tá? Agora nós vamos ver outra parte do ego que é impermanente, lembrando que a gente está vendo pela psicologia transpessoal, que é a face mascarada do ego, tá? Que está mais longe ainda do círculo lá do ser essencial. A face mascarada do ego é uma pegadinha maior do que a face evidente do ego, tá, gente? Então, nós temos aqui os famosos mecanismos de defesa, tá? Deixa eu ver aqui a face mascarada do ego, o que eles falam aqui. Para ver para vocês. É a parte do ego disfarçada, tá? Mascarado, onde o ego lança a mão dos seus instrumentos de defesa e fuga. As máscaras originam-se na energia do pseudo-amor. Olha só, o pseudo-amor. Então, a pegadinha é maior aqui para nós, né? Então, aqui ele cita, né? Ele cita o seguinte, por exemplo, mecanismo de defesa de identificação, perfeccionismo, racionalização, projeção, martírio, né? Bonzinho, que seria vitimização, acho que aqui a vitimização está aqui, tá? Mas tem pessoa que ela também se apresenta, né, como uma defesa dela, como um mártir, tá? De alguma situação, né, vivida, tá? Dentro da família, dentro da comunidade onde vive, né? Então, fanatismo, puritanismo, né? Tudo, euforia demais, tá? Então, deslocamento. Segundo essa psicologia, essa face mascarada do ego é uma pegadinha, na minha palavra aqui, tá? É uma pegadinha maior, né? Porque a pessoa ela utiliza, às vezes, desse mecanismo de defesa, mas ela não tem consciência desse mecanismo que ela utiliza. Eu estou, né? A face mascarada do ego. Outra pergunta do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Aí eu pus essa imagem, ó vida, ó céus, né? Não é fácil nós olharmos para as nossas sombras, né? As coisas que nós precisamos limpar em nós para a gente acessar o nosso ser essencial, que todos temos, está lá, todo mundo tem, e é possível fazer essa caminhada, essa trajetória. Voltando a Joana, nas faixas da evolução mais densa, em que estagia a grande mole humana, né? Sem energia, fraca, força, né? O sofrimento campeia, por ser uma forma de malho e de bigorna, que trabalha o indivíduo nele esculpindo o anjo e arrancando-lhe o demônio do primitivismo aí predominante. Então, aqui dá para entender também, gente, que qual que é o benefício, né, do sofrimento. A Joana diz aqui, que é para poder a gente ir se dilapidando, se a gente tem consciência desse sofrer. Porque se a gente não tem consciência do sofrer, o que acontece? Nós vamos nos revoltar. E ao revoltar, não saímos do lugar, né? Não damos o passo necessário para essa dilapidação, para a gente sair desses estados do eu estou para chegar no eu sou. Ciúme, ressentimento, inveja, ódio, maledicência e um largo cortejo de emoções perturbadoras são os filhos diletos do ego.
que deseja dominação e, na ânsia de promover-se, nada mais logra do que projetar a própria sombra, profundamente prejudicial, iníqua, né? Em oposição à equidade, ao equilíbrio. Qualquer escamoteamento, né, em cobrir aí, da situação mórbida constitui risco para o comportamento, em face dos perigos que são produzidos pelos problemas do ego dominador. Então, assim, nós, quando não temos consciência de nós mesmos, né, nós ficamos à mercê, né, das reações internas e externas, e a gente, como um barquinho, né, solto numa maré, né, no mar, um barquinho solto, só o ego para conduzir. E o ego, ele não dá conta, e aí ele vai utilizar daquilo que ele sabe. Eu estou falando do ego como estrutura de cada um de nós, tá? Porque ele não é um ser isolado, né? Ele é da estrutura psíquica de cada um de nós. Então, são pegadinhas, né, que nós assimilamos nas nossas trajetórias, né, reencarnatórias, e que a gente tem que ter um esforço e uma vontade, né, de sair desse eu estou para chegar no eu sou. A superação dessa debilidade moral, dessa imaturidade psicológica, ocorrerá quando o paciente, de início, vigiar as nascentes do coração. Então, olha só o que a Joana está falando. Ela está falando vigiar as nascentes do coração. Então, está falando de sentimento aqui, ela não está falando de racionalização. Então, não adianta eu ficar procurando coisas em mim se eu estou no meu intelecto, no meu racional, naquilo que eu aprendi de filosofia, de religião, de tudo. Eu tenho que fazer esse contato com o meu coração, com o meu sentimento. Porque senão eu não consigo fazer essa trajetória para dentro de mim mesmo e me encontrar. Aí diz aqui, conforme propôs Jesus, o psicoterapeuta excelente, realizando um trabalho de crescimento emocional e uma realização pessoal planificadores. A Joana foi lá no âmago, né? Porque Jesus, nas passagens de Jesus, eu não sei se vocês assim vão lembrar de algum exemplo agora, mas Jesus, nenhum momento, se vocês lembrarem, vocês me corrijam, tá? Mas eu não me lembro de nenhuma passagem que Jesus falava assim, vai lá estudar os livros da ciência, o livro lá. Jesus não conduzia as suas criaturas dessa forma, né? Toda a passagem dele é ligada ao contato com o coração. E Joana traz isso aqui. Então, vigiar as nascentes do coração, como propôs Jesus. Então, ela está dizendo, assim a gente consegue superar a nossa debilidade moral, dessa imaturidade psicológica. Então, a Joana aqui é bem clara, né? Ela traz Jesus e diz que a nossa trajetória, se a gente quer chegar mais perto da nossa essência, né? Nós temos que fazer esse contato com o nosso sentir, muito mais do que com a nossa razão, né? Para entender o que acontece com a gente. Eita, acabou. Acabou, gente. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Ok. Agora é hora da gente trocar, né? Compartilhar, comentar. E aí eu vou trazer, que eu esqueci de mostrar. Eu vou voltar lá, peraí. Espera um pouquinho só. Vou mostrar essa. Peraí. Aqui, ó. Agora, isso aqui foi o Murilo que uma vez falou e eu adorei, né? O que fica para você deste tema hoje, né, tratado aqui? Um de cada vez.
Não precisa brigar para falar por último. Pela ordem, pela ordem. Bom, eu vou começar então. Para Tá mim, bom, Maria. veio assim bastante como que é esse movimento que a gente precisa fazer entre ego e self, né? O tanto eu trabalho com adolescentes, assim, o tanto que é importante a estrutura egóica na formação do indivíduo também, né? Porque às vezes a gente olha o ego aí sempre como um vilão das coisas, às vezes o pessoal até coloca o ego sempre como um vilão. Mas quanto que essa estrutura egóica, para viver neste mundo, ela é importante, né? Porque quando você pega a criança e o adolescente que está começando a fazer essa estrutura egóica e a coisa entra um pouco sem tanto afeto, sem tanto amor, sem tanto entendimento, né? Acaba acontecendo um pouco de ruptura ou uma estrutura egóica mal organizada, e o tanto que isso também traz de dano para esse ser que chega no planeta e que precisa viver nesse mundo. E para viver nesse mundo, ele precisa dessa estrutura egóica, né? Desse pseudo-controle, né? Ele precisa disso para dar conta do dia a dia das coisas desse mundo. E quando que depois que isso está estruturado, aí eu tenho condições de aí fazer o movimento de volta para o self, né? Olhar mais para esse interior, né? Mas, primeiro, eu preciso ter essa formação egóica, né? Bem estruturada, bem equilibrada, né? E aí envolve, né, todo esse equilíbrio emocional também proporcionado àquela criança ou adolescente, né? Para que ele possa realizar isso de uma forma equilibrada. Maria, é pertinente a sua fala, né? Lembrança boa, né? Porque são duas fases segundo Jung, a fase de adaptação, que sim, que precisa, né? E depois a fase para a individuação, né? Que é a segunda metade da vida e tal. Só que o tema aqui, por que que a Joana focou? Porque o tema é dificuldades do ego. Do ego. Né? Então, ela focou na armadilha, na questão assim, a pessoa chegou até esse ponto, né? Inconsciente, e isso se tornou uma dificuldade e uma não desenvolvimento dessa pessoa, né? Como ser imortal, né? E eu entendo dessa forma, sabe? Mas eu achei pertinente a sua fala, sim. É quando ela fica somente nesse lugar, né? De enxergar a vida somente como se Dessa fosse forma, só essa equivocada. vida, só essa vida, só esses objetivos, né? Sem ter esse olhar mais ampliado, né? De se compreender como um ser imortal que já teve outras, né? Outras histórias e que vai continuar outras histórias. Então, assim, eu vejo assim, quando o ser se compreende somente nessa vida, aí ele tende a permanecer somente no ego e aí cai nessas armadilhas que ela coloca, né? Então, a importância de você ter esse olhar transpessoal, né? E eu gostei muito quando ela, eu acho que foi ela que fala, né? De você perguntar para o seu ego, né? Quando eu não estiver mais aqui, o que é que eu deixei nesse mundo, né? O que é que sobra de mim depois que eu não estiver mais aqui? O que teve de realização? Ah, Maria esteve aqui, fez uma série de coisas, tá? Muito bom, muito legal. Mas o que vai ficar de produção minha para o planeta depois que eu não estiver mais aqui? É uma pergunta boa para a gente se fazer. Obrigada, Maria. Quem mais? Maria, Edna, só vou complementar uma frase da Maria. Não, a Denilce. Oi, Denilce. Oi. Que a Maria falou que ficou de bom. Tem um livro do Cortella que o título é Qual é a sua obra? Então, o que ficou de obra, né, dessa vida? E é bem interessante, ele fala justamente disso. O que ficou de bom? O que você deixou nesse mundo na sua passagem, né? Aí ela me fez lembrar desse livro, com essa fala dela. Legal, obrigada da contribuição.
Posso, Poeta. posso falar? Pode falar. Me Quem que vai ouve falar? melhor agora? A Olga? A Olga. Isso. Sim, tá perfeita. O som tá bom. Então, esse parágrafo aqui, por outro lado, o autodescobrimento amadurece o ser, facultando-lhe compreender a necessidade da discrição que induz ao crescimento interior, à plenitude. Esse autodescobrimento é esse encontro, né, que a gente tem, que a gente, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou esconder minha sombra, não vou entrar em contato com ela, que na verdade eu tenho que pensar só no que eu tenho de virtude. E quando a gente inicia um processo de autodescobrimento, seja por meio da terapia, de estudos, o que for, a gente começa a se dar conta de que a gente tem muito mais sombras do que a gente imaginava. E elas são parte do que nós somos. Não tem como a gente pegar e fazer igual uma maçã, né? Que não está boa num pedaço. A gente pega, corta aquele pedaço que não está bom, está amassado, que está podre, e come só a parte saudável. Ou faz um doce, ou faz uma compota, alguma coisa assim. Com a gente, não tem como a gente pegar a parte podre, parte amassada, parte defeituosa, parte falha e jogar fora. A gente tem que fazer um processo de transmutação disso tudo, né? E só nesse processo de autodescobrimento é que a gente começa a encarar essas partes, né? E começa a perceber que em muitos momentos nós já estagiamos e ainda estamos estagiando nesses estados de ego que a Joana colocou aqui, né? A gente ainda está, em muitos momentos, ainda projetando, criando situações de vitimismo. Às vezes a gente não externa isso, porque a gente já se dá conta que não é por aí, mas a gente ainda fica Ainda sente. rondando, exatamente. Então, fica para mim esse trabalho, né, diário de me colocar diante de mim mesma e de olhar para minha sombra também com amor, também com cuidado, também com carinho, né? Com compreensão. É onde eu dei conta de chegar até agora, né? Então a gente não pode se maltratar, a gente tem que acolher nós como estamos, né? Como Sim. estamos. E esse amor que a gente vai conseguir sentir, né? O Chico ele fala que um dia o amor vai ser tão instintivo em nós que a gente não vai pensar para sentir, né? A gente vai sentir e pronto. Ele começa com sentir também por nós, né? O amor verdadeiro, não o amor Pseudo-amor. O pseudo-amor ou O desamor, né? aquela coisa assim de a mera tolerância, né? Então fica aí o A que sua, eu a sua, o que ficou para mim.
A sua fala do Chico, o Chico está falando bem isso, né? De acordo com a representação aí da transpessoal, tá chegar o mais próximo possível daquele ser essencial, né? Que é o amor, né? Que é ali onde eu creio, tá? Depois sobre o self, né? O Jung fala esse nome, a transpessoal usa esse nome de ser essencial. Ali é que eu cheguei a essa conclusão, que é ali que nós somos imagem e semelhança do Pai. Não é a imagem e semelhança desse Pai, desse Deus antropomórfico, parecido com a gente. Não é aí, né? A imagem e semelhança está lá nesse eu sou, nesse ser essencial. De acordo com a minha conclusão até agora. Murilo? Eu estou aqui, fala, não fala, estou perdido, ou me encontrei, eu não sei ainda. Murilo, como é que você está de saúde? Melhorou das suas coisas que você estava tendo aí, tá do braço e tal? Segunda-feira vamos decidir se vai fazer cirurgia ou não. Ah, tá. Mas deu uma paralisada, assim, né? Porque foi uma sequência de convites a um mergulho interior assim, potencial, né? Eu estava buscando, assim, o que me chamou a atenção é essa frase: se o exibicionismo não der certo, vamos para a vitimização. Então, quantas vezes a gente se vitimiza em busca, né, de atender essa demanda desequilibrada do ego? E o slide sobre os mecanismos de defesa, aí eu falo assim, nossa, a racionalização, o perfeccionismo, a projeção, martírio do bonzinho, puritanismo. Me identifico, como a gente diz, né, quando está na comunidade terapêutica, a gente está desequilibrado, usando, e aí entra, né, nas compulsões. Então ficou assim muito didático. E ontem, ainda comentando com o cliente nosso lá ele queria um monte de livros e eu falei assim, a gente precisa vivenciar você, a sua história primeiro. Eu posso te dar uma carteira de livros em PDF daqui para ali, né? E aí eu falei assim, olha só, você me disse que você é o gênio da turma. Ele tem economia, ele tem filosofia, ele tem mestrado, mas ele não consegue produzir, não consegue seguir na vida, né? E se anestesiando. Então, assim, essa outra frase aqui que você fecha, né, aqui para nós, com vigiar as nascentes do coração, conforme propôs Jesus. E aí ele traz todo esse convite, né, de vigiar as nascentes do coração. Então, a gente é muito racional, e o racional, eu trouxe, é mecanismo de defesa. Então, sim, poxa, são palavras aí. Esclareceu muita coisa para mim, né? Dá condições de realmente validar até o que, como a gente estava conversando, eu, você, a Olga, né? Da pleiade de espíritos de Joana nos amparando nos atendimentos. E aí eu falei assim, você precisa olhar para você com o coração, não com o racional, não com a lógica. Então, assim, já fico agradecendo para a pleiade dos espíritos de Joana, e hoje a confirmação aqui, né? Eu queria só fazer uma pergunta aqui. Esse mecanismos de defesa não estava nesse texto dela, né?
Não, Foi você que... tá na contribuição desse material da transpessoal, André. Ah, tá. Porque, assim, a TCC, ela usa justamente, não a racionalização, eu não sei o que se entende por racionalização, mas a gente usa justamente a pessoa fazer análise para poder ter o processo de cura. Então, essa racionalização me deixou um pouco confusa. Posso fazer uma... Por favor. Quando a gente desequilibra, porque não tem como não processar. Começa com pensamento, sentimentos e emoções. Isso vai gerar comportamento. Uhum. Mas o excesso disto, e aí eu vou falar para você, 200 em dinheiro, 200 mil reais. Uma graduação, uma formação, 4 pós-graduações em 5 anos. E aí vem o quê? Se o exibicionismo, Murilo se exibindo, não der certo, vou partir para o vitimismo. Então, eu estou falando, quando a gente fala de Pedro, a gente mais sabe de Paulo do que de Pedro. Então, quando eu estou falando de Joana, eu estou falando mais de Murilo do que de tudo. Então, eu falo de um excesso de racionalização, porque o serviço que nós prestamos é tomada de consciência, e isso parte por racionalização. Se fosse pela Gestalt, eu daria feedback do meu corpo, dos fenômenos, do que está acontecendo. Então, não é combater a racionalização, mas é o ponto de equilíbrio no processo. No caso aqui, Murilo, compulsivo, overdose de racionalização. E aí você despreza as emoções. E na própria TCC é o conjunto, as 3 andam juntas. Não sei se aí ajudei ou atrapalhei. Sim, pelo Andréia, menos ficou mais palatável. André, eu imagino assim, tá? Como você estava falando, você tem que levar o cliente, né, a analisar, reflexionar sobre aquele conteúdo dele. Só que eu penso assim, dá para você usar, entre aspas, aí, a racionalização, mas não desligada do coração. Isso tem que estar em sintonia, porque senão eu fico aqui, esqueço daqui, aí eu estou no sal, entendeu? Tem que fazer essa análise, assim, na minha humilde opinião, tá? Tem que fazer essa análise, né, dos fatos que a gente precisa olhar, sim, com a razão, né? Mas eu não posso deslocar a razão do meu sentir. Isso tem que estar numa coerência, entendeu? Eu penso que é por aí. Exatamente. E aí faz sentido, porque, assim, uma das coisas que a TCC fala é que a gente não consegue controlar os pensamentos automáticos negativos, e eles sempre vêm acompanhados de uma emoção, é um par de vasos, onde está um, são gêmeos siameses, está o outro. Então, só que as emoções, elas são localizadas no cérebro primitivo, são as mesmas, né, o reptiliano, são as mesmas emoções que tem o cachorro, o urso e a onça. A gente tem. E o ser humano é o único que tem o córtex frontal, e a gente fala, e quando as emoções falam alto, que ela vem acompanhado desse pensamento automático negativo, ele sequestra a parte racional. E a gente diz que e essa parte do córtex frontal precisa treino, precisa vigiar, precisa estar atento. O pensamento positivo, ele não vem de maneira automática, ele vem em cima de muita insistência, é aprendido, e ele modula a emoção, quer dizer, eles não deixam de se separar nunca.
Nunca. E aí, por isso a gente fala que é a mente vencendo o humor, quer dizer, é o córtex frontal vencendo o cérebro reptiliano. Uhum. E por que, assim, né, traduzindo a TCC com o espiritismo, para mim me faz muito sentido, porque quando você fala assim, a hora que deixa o corpo, você deixa esse cérebro primitivo. Então, se a gente não vigia, se a gente não esforça, se a gente não se dedica para vencer essas emoções primitivas, você é engolido, passa a vida sem aprender nada. Então, assim, me faz muito sentido, entende? Aí, quando fala da racionalização, aí eu buguei aqui, mas ok, agora eu entendi. Quer dizer, eu só não posso ficar fixada só no cérebro, né? Que foi o que a última aula, não lembro lá quem deu, mas eu Dilma. lembro que não, sem ser a da semana passada do A carnaval, Dilma, a não foi a outra Dilma. Aham. que você concluiu a aula falando assim, preciso do meu encontro com o outro para realizar meu crescimento. Se eu fico só nos livros, o crescimento não vem, porque você tem que ir para a prática. Uhum. E a gente que atende sabe o que é. Uma coisa é você estudar TCC no livro, outra coisa é botar o paciente na sua frente e você começar a aplicar. Agora, treino é treino, jogo é jogo, valendo. O paciente não faz do jeito que está no livro. O livro é situação ideal, né? O livro é situação É, ideal. Aí não existe uma situação ideal. Uhum. Então, quer dizer, reforça o do último capítulo, quer dizer, a gente aí vem para o Jung, né? Aprenda todos os métodos, conheça todas as teorias, mas na frente de outro ser humano, seja só um ser humano. Quer dizer, é impagável a vivência, né? Aí me soa mais palatável a racionalização, entendeu? Porque o cérebro, ele só faz novas sinapses, esse aprendizado só acontece, essa dominação da emoção, se você mudar o comportamento, se você agir diferente. Então, senão o cérebro não faz nova sinapse, ele vai na mesma. Uhum. E você vê que o tempo todo a Joana fala, é comportamento, Por né? exemplo, Andréia, nas organizações. Basicamente, se você for ficar na racionalização, eu preciso demitir, vou demitir, você está demitido e pronto. Não, mas cadê a humanização no processo? Sim, É faz total disso que eu falo. sentido. Eu sou um pai? Sim, na lógica eu tenho que prover. Ponto. Acabou? Não, cadê o amor? Então, eu acho, é aqui que ela traz vigiar as nascentes do coração. Nas personas, como psicólogo, como pai, como mãe, como colega de trabalho, né? Sim, e assim, eu tô ansiosíssima para a gente chegar no livro lá da coleção, que acho que aquele Amor Imbatível Amor é da série psicológica, né? É. Porque eu até hoje, eu não sei, assim, tá gravando? Ah, não posso falar. Tá gravando. Depois eu conto a hora que parar a câmera. Ok. Quem mais? Um de cada vez, sem brigar. Edna, olha, depois desse show aí de aprendizados, eu só quero contribuir com uma coisa que lá no curso que a gente está fazendo lá na casa de Sheila sobre autoconsciência, né? Uhum. É muito interessante, porque uma das coisas que mexeu bastante comigo hoje daí do estudo é essa parte também, vigiar as nascentes do coração, porque tudo que a gente sente faz sentido, né? Tudo tem. Você sente alguma coisa, ele tem um sentido. Seja
está mexendo em alguma coisa, e a gente tem que pensar nisso. E lá, a Marili, que deu o curso para a gente, ela deixou uma tarefinha para a gente, são 3 perguntas para a gente treinar, e eu achei bem interessante, que teve a ver aqui, para mim, pelo menos, com o tema. Como eu estou me sentindo hoje, né? A partir dessa pergunta, a gente fazer essa prática. E por que eu estou sentindo isso? E depois, o que eu pretendo fazer com isso? Porque aí a gente vai estar olhando o que sente e racionalizando para tomar a mudança, né? Fazer as mudanças de comportamentos adequadas, enfim. Repete de Muito novo aí, bom. repete aí, as 3. As 3 como eu estou me sentindo hoje, por que eu estou sentindo isso, e depois, e o que eu pretendo fazer com isso. Uhum. Então, essa é uma coisa que a gente tem trabalhado lá no curso, e eu tenho tentado praticar, e tem bons resultados. Que excelente. Uhum. Que mais? Renata, tem a contribuição, Renata? Não, só ouvindo vocês. Quem não falou? O Júlio não falou, a Marina não falou. Cadê a Fátima? A Fátima deve ter dormido. Não, a Fátima está aí. Está acordadinha aí, Fátima? Respira mais um pouquinho aí, que logo, logo você vai dormir. A Fátima está no horário do Júlio. Já está quase 10 horas, né? Marina também está no horário do Júlio, porque a Marina é lá de São Paulo. A Andréia também. Marina, tem alguma contribuição aí para a gente, Marina? Ô, Edna, eu fiquei pensando naquela frase do Jung, né? Com essa questão do ego, né? E dessa, vamos dizer assim, a gente fica inebriado, né, no mundo do ego, e a gente esquece as coisas, né? Então, assim, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda, né? Ou seja, enquanto a gente estiver só buscando as coisas de fora, né? Em se mostrar, em atender aos nossos caprichos, querer conquistar coisas, conquistar espaços, tudo para fora, né? Tudo para fora, a gente vai se perdendo, né, nas questões e deixando a nossa essência de lado, né? No momento que a gente começa a pensar mais nesse processo que a gente precisa se desenvolver, desenvolver nossa espiritualidade, desenvolver a nossa fraternidade, a nossa solidariedade, a gente vai começando a se preocupar com outras questões que não só aquelas de fora, né? A gente começa a se preocupar com o bem-estar do outro, como a gente pode estar colaborando em ajudar, fazer um pouquinho, o mundo ser um pouquinho melhor ao meu redor, na minha casa, com as pessoas ao meu redor, primeiramente, porque se eu não fizer dentro de casa, não adianta eu querer mudar o mundo lá fora, se dentro de casa a gente não consegue mudar nossas relações com as pessoas, né? Com o nosso próximo, mais próximo, aquele que está do nosso lado, né? Então, eu acho que é bem essa questão, né? Quando a gente começa a despertar, a gente começa a ter interesse em novas coisas que, quando a gente está muito preocupado só no externo, né? Na roupa, no trabalho, na conquista, no emprego melhor, no salário melhor, a gente deixa essas coisas Em segundo plano. Mais para segundo plano, né? E daí a gente começa a se interessar por outras coisas, né? Certo. Em se melhorar, a gente começa a pensar em o que eu posso fazer para me melhorar, buscar um curso, buscar uma literatura, buscar um vídeo, fazer uma meditação, procura fazer outras coisas que até então a gente não tinha esse interesse, não tinha despertado ainda dentro de nós, né?
Eu acho que é essa questão, né, Marina? Sair da acomodação. Sim, exato, exatamente. Sair Obrigada. daquele processo. Obrigada. E Júlio? Essa fala da Marina me lembrou um artigo um científico, se eu achar aqui, eu vou mandar para Do vocês. grupo. E ele fala assim que a espiritualidade, não a religião, mas a espiritualidade, ela muda aqui bem no miolo do córtex frontal. Que interessante. Com certeza. Interessante, né? Bem interessante. Eu vou ter que atender aqui uma ligação meio urgente. Ok, tá bom. Júlio, o que fica para você de hoje, do conteúdo de hoje, Júlio? Bom, eu não ia fazer nenhum comentário, não, porque assim, todo o assunto, né, desse tema de hoje me pareceu assim, muito bom, muito profundo, muito legal e desperta assim, uma ideia, né, de que a gente ainda precisa melhorar muito, né? Mas, Precisamos, todos nós. pois é. Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu fiquei pensando um pouco a respeito disso, é que existe uma diferença assim substancial, né, entre aquilo que é o jovem, né, o adolescente, o adulto novo e a pessoa já com um nível de experiência e de vivência, maturidade que permite que você consiga avaliar, levar, pensar, né, a respeito e tomar decisões e fazer encaminhamentos que faz com que você possa ter um relacionamento mais adequado, mais justo, né, mais bondoso, mais amoroso. E o jovem, a gente sabe, com raríssimas exceções, que eles são assim muito mais atirados, né? É aquilo que é assim como tivesse assim a preponderância do ego na ponta dos cachos, né? Então a satisfação do momento, do presente, o prazer, né? O do fazer para se criar, para se mostrar, até assim do pertencer, né? Isso assim é muito presente naqueles mais jovens, mais novos. Isso ao longo do tempo, né? A tendência é ir se modificando e você passa a ter um maior nível de racionalidade, tendo presente aquilo que são fontes do que foi chamado, né? Fonte do coração. E você consegue lidar assim com mais propriedade em relação a essas coisas todas que são, né, parte da sua vivência, da sua experiência, dos acontecimentos do dia a dia e que te levam a assim associar aquilo que você está lendo, que você está aprendendo através dos textos, das conversas, dos diálogos, dos cursos, com a materialidade, vamos dizer, daquilo que é o dia a dia. Então, dá para você imaginar que, assim, trazendo um pouco daquilo que é uma verdade, e quanto mais idade, né, melhor você fica. Se você pudesse trazer ao seu entendimento, a sua compreensão, a sua forma de ver, de encarar, né, durante o que aconteceu durante esse período todo da sua reencarnação presente, considerando também aquilo que já é uma formação sua, pretérita, de vivências, encarnações passadas, e você puder trazer tudo isso, né, pudesse trazer tudo isso para um momento assim, no início da sua reencarnação ou da sua história, né, recente, o mundo seria muito melhor. E é exatamente isso que a gente espera que aconteça com a tal da evolução espiritual. Então, dentro desse quadro, aquilo que nós fazemos hoje, muitas bobagens, né? E que mais à frente nós assim, não, se eu tivesse aquela idade,
naquela idade que eu sei agora, eu não teria feito. E isso faz parte do processo da maturação, né? E aquilo que é positivo, a gente leva para a encarnação seguinte, e que situações semelhantes àqueles que foram testes executados e às vezes mal resolvidos, possam ser resolvidos de uma forma diferente numa próxima encarnação. Então, esse processo cumulativo, né, de conhecimento, ele se dá naturalmente. A gente não tem a menor possibilidade de condenar ou de culpabilizar o jovem por ter errado. E mesmo que seja de maior idade, a gente continua sem poder culpabilizar, porque mesmo durante a experiência, a vivência, né, a experienciação que a pessoa tem durante aquela encarnação somatória que ela já adquiriu anterior, mesmo que ela já com uma idade madura, ela está sujeita ainda às falhas, a interpretações equivocadas e à ação, né, equivocada. Não basta Então, ler, Júlio, né? Como a Andréa falou, tem que agir também, né? Então, Júlia, isso tudo que você falou, né, da gente ter feito assim hoje, né, fazer uma avaliação. Puxa vida, se eu tivesse sabido isso, eu não faria assim em determinada época da minha vida. Por que isso? Porque nós somos aprendizes. Se a gente já soubesse, a gente não, né? Então, nós não podemos esquecer dessa condição nossa, ela é fundamental. Nós somos aprendizes, vamos desencarnar aprendizes, e a gente vai que vai, vamos que vamos. E tá tudo certo. Fátima, o que você vai levar hoje daqui, Fátima? Está sem som. Aí deu. O que eu vou levar é o seguinte: se a gente conseguir toda noite antes de dormir, igual agora, eu estou morrendo de sono, mas se a hora que acabar aqui e eu conseguir fazer o que Santo Agostinho pede para a gente fazer no Evangelho, né? Ele nos aconselha, faz uma tomada de consciência. O caso é que você falou, vou dormir antes de eu terminar tudo, porque ao longo do dia, não, é sério isso, ao longo do dia, por que fazer isso? Eu já questionei até comigo mesmo, por que eu tenho que fazer isso igual o Santo Agostinho recomenda, só no final do dia? A gente está vendo hoje que tem que fazer isso 3, 4, igual remédio, assim, 5 vezes ao dia, né? Que é para ver se a gente consegue equacionar alguma coisa legal e avançar. Tipo assim, hoje eu destemperei com a minha netinha, eu destemperei com um colega que estava no ônibus comigo, eu destemperei, enfim. Se a gente conseguir fazer isso, e o que fecha para mim é exercício, então, Fátima, viver. Você falou da gente fazer mais em doses homeopáticas, né? Então, isso é a técnica da meditação, né? É aquela autoobservação, né? O máximo possível durante o estar vivendo naquele dia. Se a gente conseguir isso aí o máximo possível, a gente vai pegar a gente no pulo na hora que a gente fez uma coisa boa, uma coisa não boa. É só a gente praticar dessa forma, né? Porque o Santo Agostinho deixa para o final do dia, mas se a gente estiver cansado, nós vamos largar a mão e vamos dormir. Vamos, fatal. Gente, então tá bom, já está 9 horas, eu vou encerrar a gravação, agradecendo muito a presença de vocês, né, e a troca que nós tivemos aqui.